A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Joelson Lemos, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E é com muito carinho, com muita satisfação, que eu recebo o convite para estar participando desse lindo evento de capacitação. Fica aqui a nossa saudação ao nosso querido pastor Raul Cavalcante, pastor presidente da nossa querida igreja Assembleia de Deus aí, Imperatriz, né, do Maranhão. Também ao nosso pastor Jonas, né, o pastor Jonas Santin, que é aí o líder geral das escolas bíblicas dominicais, e falando no nome dele também, saudar os nossos 120, né, 120 gestores que nós temos da Escola Bíblica Dominical, espalhado em toda a Imperatriz aí, e também, né, aos nossos mais de 1.500 professores que estão na labuta do trabalho que é a educação cristã dentro da nossa igreja. Então, fica aqui nossos parabéns, né, nossa palavra de carinho e de gratidão por ver que a nossa querida igreja aí em Imperatriz do Maranhão está envolvida, está dedicada em, de fato, trazer um ensino coerente, né, trazer um ensino bíblico e, através dele, ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Então, fica aí nas palavras de carinho, nas palavras de gratidão. Os irmãos, para saberem quem está falando, eu sou hoje um dos conferencistas da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A minha área de atuação é a área de adolescência. Hoje eu ministro tanto nas conferências, quanto nos seminários, quanto nos congressos da Escola Bíblica Dominical, em especial para a área de adolescentes, professores de adolescentes. Também sou, né, professor do curso médio, curso básico e avançado de teologia aqui na nossa capital, do nosso Instituto Bíblico, né, que é o IBE. Também, né, estou aqui graduando em psicologia. Estamos aí trabalhando para o reino de todas essas instituições, né, a que eu mais tenho estima é ser servo, porque fomos chamados para servir. Então, vosso servo, pastor Joel Lemos, está aqui para falar um pouquinho sobre as nossas revistas de escola bíblica dominical, em especial a área de adolescente. Eu preciso contextualizar, meus irmãos, antes de iniciar de fato nas revistas, porque ter o conhecimento de que nós, seres humanos, nos desenvolvemos em 3 fases da vida é importantíssimo para entendermos quais ferramentas devemos utilizar com esse indivíduo, dependendo da fase em que ele está. Uma vez que nós somos indivíduos, né, trinos, corpo, alma e espírito, nós temos a assinatura de Deus, né, e cremos num Deus trino, né, ou seja, sendo uma igreja tricotômica, uma igreja que crê no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós entendemos que temos a assinatura de Deus em toda a criação. E é interessante observar que a própria pedagogia, que é a área que estuda mais a fundo como nós aprendemos, quais são as formas ideais para que cada indivíduo aprenda dentro de sua faixa etária, ela vai trazer justamente esse desenvolvimento humano acerca do que nós podemos e devemos fazer conforme as nossas condições cognitivas. O que é isso, Joelson? Explica melhor para nós. Bom, em cada uma das etapas do nosso desenvolvimento, nós temos uma capacidade de compreensão e uma capacidade de aprendizagem. E é dentro dessas capacidades que nós vamos ter que usar as ferramentas que nos são disponibilizadas. E aí, nós vamos falar de revistas, nós vamos falar de dinâmicas, nós vamos falar de ambientação do espaço, nós vamos falar, na verdade, de como esse conjunto de fatores vai possibilitar que o meu aluno possa, de fato, absorver todo o conteúdo que eu tenho ali passar. Falando, então, em desenvolvimento, quais são as 3 fases da vida que nós nos desenvolvemos? Vamos lá. Nós temos a infância, nós temos a adolescência e nós temos a fase adulta. Talvez alguém possa me perguntar, mas, Joelson, não tem mais fases? Bom, deixa eu explicar. Dentro de cada uma dessas fases, que são 3, nós temos 3 estágios do desenvolvimento. E a Bíblia é categórica, a Bíblia é extraordinária. Quando a gente pega o livro de Eclesiastes 3, nós vamos ver que o escritor, né, o Eclesiastes, vai dizer que há um tempo proposto por Deus para todo propósito debaixo do sol. Então, olha só que interessante isso, né? Então, debaixo dos céus existe um propósito. Só que esse propósito tem tempo para ser cumprido.
E esse tempo, ele está falando justamente do quanto nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos. Pensando nisso, nós vamos pensar que o próprio doutor Lucas, quando ele vai falar em Lucas, capítulo 2, versículo 52, se não me trai a memória, ele vai dizer, e Jesus crescia. Quais instâncias que Jesus estava crescendo? Aí ele vai dizer, em sabedoria, estatura e graça. E na graça vai ter uma conotação mais extraordinária ainda, porque vai remir as outras duas anteriores, porque ele vai dizer sabedoria, estatura e graça, tanto para com Deus, quanto para com os homens. Então, ele crescia nessas três instâncias, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Isso nos mostra a fase do desenvolvimento. Em que fase que Jesus está? A Bíblia nos relata que nesse período da escrita do Lucas, ele está retratando Jesus adolescente. Jesus, na idade de aproximadamente 12 anos. Então, ele está dizendo que a adolescência é pautada por 3 estágios específicos. Está na Bíblia. Lucas está dizendo. Que estágios são esses? O estágio, primeiro, sabedoria intelectual. Os adolescentes se desenvolvem de forma intelectual. Segundo, ele traz físico, ou seja, estrutura. Estrutura está falando de físico. Os adolescentes crescem fisicamente. Terceiro, graça. Graça, ele está falando de aceitação, boa conduta social. Deixe estar que no início do século nós perguntávamos uns para os outros, qual a sua graça? Ou seja, qual o seu nome? Porque o nome trazia quem era essa pessoa perante a sociedade e se essa pessoa deveria receber crédito ou não. Então, essa graça que Lucas está trazendo para com os homens, Lucas está falando dessa aceitação, dessa habilidade do contexto social que o adolescente precisa desenvolver para que na vida adulta ele de fato possa interagir com seus pares e levar, então, essa vida adulta de forma sadia, ok? Quando Jesus fala, quando Lucas, né, melhor, fala sobre graça acerca de Deus, aí nós estamos falando da graça salvadora. Tem que ficar claro esse texto. Por que tu trouxeste esse texto? Porque esse texto retrata um adolescente e retrata o quanto a fase da adolescência tem 3 estágios, conforme hoje, né, os estudiosos estão chegando à conclusão. Então, enquanto seres humanos, nós nos desenvolvemos em 3 fases: adulta, adolescência e infância, ou infância, adolescência e adulta. Cada uma delas possui 3 estágios. Se nós falarmos da infância, nós vamos falar de primeira infância, segunda infância, terceira infância. Se nós falarmos da adolescência, nós vamos falar da adolescência inicial, adolescência média e adolescência final. Se nós falarmos de fase adulta, nós vamos falar de adulto, jovem, adulto e adulto velho. Então, olha que coisa interessante. Um Deus trino cria um ser tricotômico que se desenvolve em 3 fases, cada uma dessas fases com 3 estágios. Isso é ciência bíblica. A Bíblia, sim, é um texto científico, meus irmãos, inspirado por Deus aos homens, mas extremamente científico. A Bíblia é o livro que, quanto mais o tempo passa, mais atual ela fica. Então, quando nós atentarmos para a Bíblia, nós não erramos. Pensando nesse contexto de desenvolvimento humano, olhando para o currículo da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, compreender que esse currículo foi proposto em cima de estudos feitos por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, que entendem cada um dentro das suas capacidades e se aprimoraram no estudo das Sagradas Escrituras para desenvolver um método de educação cristã que seja eficiente para todo o Brasil, precisamos dizer que temos em nossa mão ferramentas extraordinárias para, de fato, transmitir a boa semente, a boa nova do Evangelho a todas as faixas etárias de nossa igreja. Quando a gente olha, por exemplo, para a infância, embora não seja eu que vá falar
da infância, mas não tem como falar de adolescência sem antes falar de infância, eu preciso evidenciar que a área infantil tem 5 revistas. Então, desde o do berçário, maternal, jardim de infância, enfim, nós temos 5 revistas da área infantil. E cada uma dessas revistas, elas compreendem mais ou menos 2 revistas, elas compreendem um período ou um estágio dentro da infância. Então, primeira infância, nós vamos ter 2 revistas. Segunda infância, nós vamos ter 2 revistas. A terceira infância é que tem, então, a revista, né, dos nossos juniores, com uma faixa etária um pouquinho mais alongada. Por que isso? É a forma de compreensão do indivíduo. Nós precisaríamos entrar muito mais a fundo, por exemplo, nas questões infantis, para mostrar que, de fato, as revistas da Escola Bíblica Dominical são tão eficientes se postas em prática da forma correta, que nós não teríamos problema de evasão escolar em relação aos nossos alunos. Vou dar só uma informação. Quando nós temos a revista, por exemplo, do berçário, que traz ali como trabalhar com o bebê, e alguém diz assim, mas, Joelson, precisa a revista para bebê? Precisa, meu irmão. Você sabia que do primeiro, ou seja, do 0 ao primeiro ano de idade, do 0 ao primeiro ano de idade, não é interessante que o bebê tenha mais do que 2 cuidadores? Não é interessante, por causa de uma capacidade de memória que esse bebê está desenvolvendo. E essa capacidade de memória é que faz com que ele confie lá na vida adulta. Ou seja, nós, enquanto adultos, nós temos a certeza, a segurança de chegar em algum lugar por conta dos pontos de fixação que nós conseguimos guardar acerca do local onde nós queremos chegar. Então, por exemplo, eu quero chegar na igreja. Hoje eu sei que para chegar na igreja eu passo pela rua tal, o armazém, ou a venda, ou o mercado tal, ou a casa de cor tal, ou o posto de gasolina tal, ou é a parada número tal. Então, eu fui marcando pontos de fixação que me dão a segurança de chegar em determinado ambiente. Só que quando nós somos crianças, em especial no primeiro ano de vida, essa capacidade é muito rudimentar. Então, ela não consegue gravar muitos pontos de fixação, e ela grava, no máximo, 3 pontos de fixação acerca do seu cuidador. Quais pontos são esses, Joelson? O odor, o tom de voz e a fisionomia. Então, a criança grava do seu cuidador o odor, o tom de voz e a fisionomia. Se ela identifica o odor do seu cuidador, o cheiro, se ela identifica o tom de voz do seu cuidador ou a fisionomia, ela vai ficar tranquila, ela vai ficar segura, porque ela entende que aquele que pode suprir a sua necessidade está por perto. Então, esses pontos de fixação trazem para essa criança segurança. E a revista do maternal vai trabalhar justamente isso, focado nisso. Olha o quanto é interessante eu conhecer o produto, o material que eu tenho na mão. Então, é importantíssimo, meus irmãos, o posto da nossa professora da área infantil, que trabalha com a revista de berçário e de maternal. Se ela souber a posição dela e o que ela está fazendo ali, ela pode ser a última instância de Deus na vida desse bebê, para que ele possa, de fato, desenvolver uma confiança segura. E, através dessa confiança segura, ela também crer no Deus desse adulto. Porque, entendam, a criança vai crer no Deus do adulto, mas se ela não aprendeu a confiar no adulto, como ela vai confiar no Deus que esse adulto está trazendo para ela? Ok? Fechando parênteses, só para explicar um pouquinho do quanto o currículo é importante e do que há por trás da elaboração de cada revista dentro das suas faixas etárias de idade, e o quanto é importante nós entendermos, enquanto tivermos a proposta de darmos aula dentro de uma faixa etária, o quanto de fato é importante nós aprender sobre o material que está na nossa mão. Tá bom, meus irmãos? Então, dê um tempinho para vocês respirarem aí. Eu sei que nesses minutos já é bastante conteúdo, mas é assim mesmo. Nós estamos numa capacitação, nós estamos numa escola, e na escola nós não podemos perder tempo. Amém? Então, papel e caneta na mão aí para anotar, porque falei apenas a introdução das questões curriculares e das questões da área da infância. Não serei eu que vou trabalhar, mas eu preciso pincelar.
para que você possa entender esse desenvolvimento humano. Então, nós temos, durante o período da infância, 5 revistas que vão trabalhar as percepções, vão trabalhar as questões sensoriais, vão trabalhar as questões de coordenação motora, vão trabalhar as questões visuais, e esse indivíduo vem sendo trabalhado ao longo do estágio proposto dentro dessas 5 revistas, que é a área infantil da casa publicadora, toda a construção dessa criança, todo esse conceito de infância, para que agora, enquanto adolescente, ele possa responder de fato como adolescente. Como que ele o fará? Bom, agora, as ferramentas que nós tínhamos para a infância já não serão suficientes para esse adolescente. E aí nós, então, entramos na área da adolescência, ou seja, área infantil, área de adolescente e área de adulto. A área infantil, 5 revistas, e a área de adolescentes. Bom, na área de adolescentes, nós temos 3 revistas. Quais são as revistas da área de adolescente? Nós iniciamos o currículo para adolescentes a partir da revista de pré-adolescentes, que vai de 11 a 12 anos e 11 meses, ou seja, 11 a 12 anos e 11 meses. Essa é a faixa etária da revista de pré-adolescentes. Qual é a proposta dessa revista? A proposta dessa revista é fazer a ponte, fazer a transição dessa infância para a entrada na adolescência. Então, eu não posso abrir mão das ferramentas totais que a infância me dá para lançar mão das ferramentas da adolescência. Se eu fizer isso, eu não estarei, de fato, sendo eficiente e assertivo para que o meu aluno possa compreender o conteúdo que eu quero transmitir. Então, eu preciso ainda manter ferramentas da infância e anexar novas ferramentas da adolescência. E ambas, em conjunto, vão me dar um aporte, vão me dar condições de trabalhar cognitivamente esse aluno para que ele chegue à total compreensão do conteúdo a ser passado. Então, quando a gente pega a revista de pré-adolescentes, vocês vão observar que essas revistas elas possuem muitos visuais ainda, muitas figuras, páginas muito coloridas, pouco texto, mais exercícios, e exercícios visuais. Por quê? Porque eu ainda estou trabalhando com um indivíduo que está vindo da infância. E na infância, o trabalho ele era mais visual, menos textual e mais visual. Então, a revista de pré-adolescentes, ela mantém essa característica para que esse pré-adolescente possa se sentir confortável ao chegar nessa nova fase, mas ao mesmo tempo, melhor dizendo, se sentir desafiado pelas novas competências que ele vai precisar desenvolver. E aí, então, essa revista, ela começa a introduzir já um pouquinho mais de texto, mantendo um pouquinho mais de figuras, para que esse adolescente possa, de fato, ser trabalhado e esse professor tenha recursos para alcançar a cognição do seu adolescente. Por isso, e essa revista, a revista de pré-adolescentes, ela é uma revista muito mais visual, muito mais colorida, com páginas que, aos nossos olhos, parecem ser muito mais atraentes. E elas atendem essa faixa etária por conta dessa transição que nós temos agora da infância para a adolescência. Então, os textos vão ser textos um pouco menos elaborados na questão gramatical, quando a gente fala na interpretação, vão ser textos mais simples de serem interpretados e sempre anexos a alguma figura, sempre anexo a algum bloco de exercícios a serem feitos visuais. Então, essa revista ela vai estar sempre chamando esse adolescente para uma questão um pouquinho mais infantil, porque é essa estrutura que ele ainda tem, cognitivamente falando, para se desenvolver. Amém, meus irmãos? Entendido até aí? Então, anota aí. Revista de pré-adolescente é a ponte didática entre a infância e a
e a adolescência. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Minha canequinha da EBD, nosso seminário da Escola Bíblica aqui. Anotada essa aí, vamos para a segunda revista. A segunda revista que nós temos na área de adolescentes é a revista de adolescentes. Alguns confundem o termo, tá? Alguns acham que a revista de adolescente, a faixa etária de adolescente, ela está apenas dentro da revista de adolescentes. Nós vamos ver que a revista de adolescentes ela é de 13 a 14 anos e 11 meses, né? 13 a 14 anos e 11 meses, mas ela não compreende toda a faixa etária de adolescente. Um pré-adolescente já é adolescente. E um juvenil também continua sendo um adolescente. Se deu o título dessa revista de adolescente porque ela é o intermediário, ela é o meio, ela é o pico alto da adolescência. Então, por isso que ela recebe essa idade de 13 a 14 anos e 11 meses, ou seja, os 15 anos de idade, é o pico da adolescência. Então, é aí que nós vamos ter um desenvolvimento súbito do nosso adolescente, e ele vai, por conta do secular também, a exigência no secular, desenvolver habilidades cognitivas extraordinárias. Dentre elas, uma capacidade de coesão entre texto, imagem, áudio. Eles vão conseguir ter uma capacidade de unir todas essas ferramentas e absorver o máximo de cada uma delas. E absorver o máximo, melhor dizendo, de cada uma delas. Então, quando a gente fala de absorver o máximo de cada uma delas, nós vamos observar que essa revista ela é menos colorida, é uma revista que já traz um pouco mais de texto, mas os exercícios dela são exercícios mais elaborados. São exercícios que vão exigir um pouco mais cognitivamente desse adolescente. Essa revista, diferente da revista de pré-adolescente, que se propõe a introduzir o adolescente na adolescência, essa revista se propõe a trabalhar a adolescência de fato. Então, quando a gente pega a revista de adolescente, vocês vão observar que ela desenvolve as questões conceituais do adolescente, e a gente vai ver os temas, por exemplo, abordados, o amor na vida cristã, né? É o tema agora da nossa lição do quarto trimestre. A de pré-adolescentes, eu não trouxe o tema, mas aqui, ó, preservando os valores cristãos, né? Então, os temas que são abordados pela revista são temas que vão permear o momento em que eles estão. O momento. Quando a gente fala aqui de valores cristãos, quais são os valores da criança? São os valores do adulto. Então, a revista de pré-adolescente vai manter essa questão de trabalhar os valores, porque eu ainda estou falando de um indivíduo que está saindo da infância, mas a revista de pré-adolescente já vai trabalhar a questão do amor, o amor na vida cristã. E esse amor na vida cristã vai englobar todo o hemisfério do adolescente. Um adolescente psicológico, um adolescente social, um adolescente espiritual, vai realmente trabalhar o adolescente biopsicossocial espiritual. Nessa revista, a gente consegue direcionar as questões do relacionamento entre eles, seus pares, e o relacionamento com Deus. Então, é a revista que vai trabalhar sentimentos, é a revista que vai trabalhar as emoções, porque eles estão no pico dos sentimentos, eles estão no pico das emoções. É agora, nesse período dos 13 aos 15 anos de idade, que eles gostam e gostam muito. É agora que eles pressionam a família para começar os namoros precoces, a família não pode permitir, porque a família que permite um adolescente namorar nessa faixa etária de idade está cometendo suicídio espiritual. Esse é o período deles entenderem quem eles são, compreender as questões deles. Eles começarem a desenvolver o que nós chamamos de competências da tríplice luto com a tríade cognitiva. E isso são questões que precisam ser entendidas pelo professor que está com essa revista na mão. Ele é o modulador das emoções desse adolescente. Então, falar sobre o amor a Deus, sobre o amor à igreja, o amor à família, o amor ao próximo na adolescência, são questões vitais nessa faixa etária de idade.
E nessa faixa etária de idade, ele já tem condição de compreender essas questões. Por isso que a revista de adolescentes vai trazer temas dessa natureza. Ok? Então, olha como é importante eu conhecer cada revista e entender para que cada uma delas, para que, melhor dizendo, cada uma delas foi proposta. O que cada uma delas se propõe de fato a desenvolver no meu adolescente. Eu preciso saber. E se eu sou professor de adolescente, eu preciso fazer a pergunta: qual é a minha classe? Qual classe eu domino? Porque, meus irmãos, dominar os 3 estágios da adolescência é praticamente humanamente impossível. Em cada um dos estágios, para os irmãos terem uma ideia, nós temos 12 marcos do desenvolvimento a serem estudados. Marcos cognitivos, marcos espirituais, marcos psicológicos, marcos sociais, marcos neurológicos, marcos culturais, marcos históricos. Então, nós temos 12 marcos a serem estudados em cada um dos estágios, e são 3 estágios. Então, fica impossível, praticamente, de nós dominarmos os 12 marcos de cada um dos seus estágios. Então, eu preciso me especializar em um. É a dica que eu dou para você. Você precisa, de fato, se especializar em uma faixa etária, para que você fique hábil nessa faixa etária e possa, de fato, desenvolver uma boa aula, uma aula excelente, uma aula extraordinária, ao ponto do seu aluno sair da sua classe dizendo: uau, o meu professor é inspirado por Deus. O meu professor, a minha professora, são homens, mulheres de Deus. Por quê? Por conta do conteúdo que você é inspirado pelo Espírito Santo, através do cuidado, do zelo que você teve com você mesmo ao estudar, ao orar, ao se dedicar, teve. E a partir daí, Deus lhe usou como ferramenta para aplanar a vida do seu aluno. Amém? Vamos para a revista final? Meu tempo está acabando, né? A revista final é a revista de juvenis. Deixa eu dizer para você. Os juvenis não são jovens. Vou repetir. Os juvenis não são jovens. Se assim o fosse, eles estariam na classe de jovens. E não precisaria, não haveria necessidade de termos uma revista chamada Jovens. A revista de juvenis já supriria. Por que existem 2 revistas totalmente distintas, a de jovens e a de juvenis? Justamente para marcar essa saída desse adolescente da adolescência. Então, a revista de juvenis, ela atende às características da adolescência final. Entre elas, a tríade cognitiva, ou seja, maturidade emocional, maturidade, independência emocional e independência financeira. Então, vamos lá. Maturidade emocional, independência emocional, independência financeira. Essa revista vai trabalhar essas questões do nosso adolescente. Por quê? Só compreende as questões dos dons espirituais quem é maduro. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. E quem é que amadurece espiritualmente? É quem compreende a questão do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Olha que coisa interessante. A revista de juvenis desse trimestre vai trabalhar Espírito Santo, Deus presente em nós. Ou seja, porque ele, através do fruto do Espírito, vai desenvolver a tríade cognitiva. Temperança, longanimidade, paz, fidelidade, amor. Ele vai desenvolver essas características do fruto do Espírito que vão nos levar ao amadurecimento, à independência emocional do outro para viver a vida própria com Deus. Não é mais o Deus do outro, mas é o meu Deus. Não é mais o Deus dos meus pais, mas agora é o meu Deus. Não é mais o Deus da minha igreja, é o meu Deus. Não é mais o Deus do meu pastor, é o meu Deus. Olha que coisa extraordinária essa lição está trazendo para nós.
E esse é o momento de trabalhar essas questões nesse adolescente que vai dos 15 aos 17 anos e 11 meses. Essa revista, ela pega um período maior, que é o final da adolescência, então ela vai trabalhar esse adolescente dos 15 aos 17 anos e 11 meses. Ou seja, a adolescência final. Se o jovem fosse adolescente, volto a dizer, nós não necessitaríamos duas revistas. Então, precisa ficar claro. Não mistura, meu irmão. Não mistura. Adolescente é adolescente, jovem é jovem. Eles têm compreensão e cognição totalmente diferente. Um jovem, se ele estiver na classe de adolescente, ele vai se sentir infantilizado. E um adolescente na classe de jovens, você vai adultizar ele antes do tempo. Quando não, ele vai sair dessa classe com marcas, com feridas, que entre os pares seria muito tranquilo. Por exemplo, se entre os pares, se entre adolescentes, eles fizerem um comentário e eles fizerem nesse comentário um desses adolescentes trouxer algum tipo de comentário que não seja elegante, vamos dizer assim, o outro adolescente não vai estar nem aí, vai passar tranquilo. Mas agora, se for um jovem que fizer um comentário sobre alguma coisa que um adolescente fizer, como diz, como é que não entende isso? Como é que não chegou nessa compreensão? Isso é muito fácil de compreender. Esse adolescente, por ser um jovem que está falando, vai se sentir muito, olha, escuta o que eu vou dizer, vai se sentir muito inferiorizado por conta da fala desse jovem. Por que ele vai se sentir assim? Só por estar no ambiente errado. Porque se ele estiver entre os pais, entre adolescentes, essa mesma colocação não vai ter problema nenhum. Eles vão gerir entre eles, vai ter uma piadinha ali, coisa e tal, mas a coisa vai se resolver. Eu preciso entender para atender. Se eu não entendo, eu não atendo. E entender é, de fato, olhar para dentro das faixas etárias de idade, para cada particularidade, e se dispor a realmente ser um professor dedicado. Um professor que, de fato, entendeu o seu chamado. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E a revista de juvenis, ela prepara esse adolescente para a saída da adolescência e entrada na vida adulta. Por quê? Porque a área de adulto da CPAD tem duas revistas. Quais são elas? Adulto jovem e adulto. Quando eu falo adulto jovem, tem que ficar claro. O jovem já é adulto. Nós que somos professores, precisamos ter isso muito claramente. O adjetivo jovem pressupõe um sujeito oculto. Que sujeito é esse? Adulto. Jovem pressupõe quem? Quem é jovem? Por quê? Porque o termo jovem significa novo, significa iniciante. A pergunta é, quem é novo? Quem está iniciando? Está iniciando no quê? Está iniciando aonde? Então, há de se ter o entendimento de que o jovem já é um adulto. Porém, esse adulto é recém-chegado nessa fase. Ele é novo nessa fase. Ele é iniciante nessa fase. Então, para que os adultos experientes não cobrem dele como se ele fosse um adulto que tenha a mesma envergadura, ele ganha o adjetivo de ser novo. Então, é um adulto novo, é alguém que está chegando, é um iniciante nessa fase. Por isso que ele se chama jovem. Então, sempre que eu usar o termo jovem, eu preciso também trazer o sujeito oculto, que é o adulto. Então, nós temos a revista de jovem adultos. E essa revista de jovem adultos, ela vai trabalhar as questões da vida adulta. Então, a revista de juvenis é a ponte para a vida adulta. Então, ela já não tem visuais, ela é basicamente textos mais densos, mas que trabalham as questões de vida do adulto, do indivíduo adulto. Por quê? Porque
ele vai precisar desenvolver as habilidades da vida adulta. Então, as revistas da área de adolescente, elas olham o todo. Esse adolescente inicial, esse adolescente médio e esse adolescente final. Chegando, então, na revista de juvenis, ele já vai ter capacidade cognitiva de ler um texto, interpretar esse texto. Ele vai ter condições de fazer resumos. Ele vai ter condições de ele mesmo introduzir aulas. Ele vai ter condições de elaborar trabalhos, porque a revista de juvenis vai preparar ele como um futuro líder, um futuro professor, que consegue gerir as suas questões, porque desenvolveu fruto do Espírito, tanto que o tema desse trimestre é Espírito Santo, Deus em nós. Então, o Espírito Santo em nós nos faz compreendermos, nos faz entendermos, nos faz amar. Amém, meus irmãos? Que eu possa ter contribuído com cada um de vocês na compreensão da importância de nós termos as faixas etárias e as classes separadas, para que não ocorra o seguinte: eu trabalho só com uma revista durante a faixa etária inteira dos adolescentes. Esse pré-adolescente, quando ele for para a revista de adolescentes, ele vai ver a mesma coisa. Quando ele estiver na faixa etária de juvenis, ele vai ver a mesma coisa. Ele vai ver a mesma coisa em 3 estágios da vida. Ele não vai aguentar. Ele vai embora. Por isso que existe o currículo. Deu a idade, ele atingiu a idade, passa ele de classe. Se não, você vai ter um alto número de evasão escolar. Queridos irmãos, se alguém quiser me seguir, permita-me fazer aqui, eu tenho um canalzinho no YouTube, Joelson Lemos, coloca ali, Joelson Lemos, e você vai me seguir no YouTube, onde eu dou mais dicas de como trabalhar com o seu adolescente, tá bom? Vai lá, me segue, compartilha aí, e eu tenho certeza que nós vamos estar, fazendo outras atividades juntas aí. O nosso querido pastor, tem o nosso contato, e eu fico grato pelo chamado aí, entendendo que a gente, como servo inútil, que somos, porque ainda que façamos, a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Na minha inutilidade, eu pude estar servindo a igreja de Imperatriz através da instrumentalização do querido pastor Jonas. Então, fica aí meu abraço, fica aí meu carinho a todos os irmãos e tenham uma boa capacitação. E gravem essas poucas palavras, mas palavras que eu tenho certeza que vão ser um diferencial para que você possa enxergar de fato as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical como uma ferramenta extraordinária na tua mão. E mais do que isso, fazer de você um legítimo instrumento de Deus para a mudança da vida de cada um dos nossos adolescentes. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor Jonas.